A história de Dragon Ball começa no Japão nos anos de 1980, um período de crescimento econômico acelerado e explosão de consumo cultural. Nesse contexto, a Weekly Shonen Jump buscava obras capazes de capturar a imaginação de jovens leitores em larga escala. Akira Toriyama, já conhecido pelo sucesso moderado de Dr. Slump, recebeu a oportunidade de criar uma nova série que misturasse humor, ação e elementos místicos orientais. Inspirado diretamente na lenda chinesa de Jornada ao Oeste, Toriyama enxergou potencial em reinterpretar um mito clássico por meio de estética moderna dos shonen. Foi assim que Son Goku surgiu, uma criança de cauda e força extraordinária, representando simultaneamente inocência, aventura e o arquétipo de herói em constante evolução. Esse início, aparentemente simples, viria a redefinir completamente o mangá e o anime para gerações futuras. Se você é novo no canal, se inscreva para mais vídeos como este. Antes de se tornar um dos autores mais influentes da história, Toriyama era um jovem ilustrador que trabalhava com design e fazia quadrinhos por diversão. O sucesso de Dr. Slump o colocou no mapa, mas também o pressionou para criar algo ainda maior. Toriyama se destacou por seu estilo de desenho limpo, personagens carismáticos e narrativa fluida que misturava humor e impacto visual. Sua parceria com a Shonen Jump e com o lendário editor Kazuhiko Torishima foi determinante para refinar a sua abordagem. A capacidade de Toriyama de mudar drasticamente o tom da obra, do humor inicial às sagas épicas que viriam depois, demonstrou uma maleabilidade criativa incomum, formando em peça fundamental para o boom global da indústria do anime e do mangá. Dragon Ball evoluiu rapidamente de uma história de aventura para um épico de batalhas e superação. A introdução de artes marciais, torneios, vilões cada vez mais fortes e transformações icônicas como o Super Saiyajin consolidaram seu impacto cultural. A narrativa se adaptava às demandas do público, mantendo o ritmo acelerado e escalando o nível de poder de forma nunca vista antes. O anime amplificou esse efeito, quebrando barreiras internacionais e se tornando o símbolo da expansão de animação japonesa durante os anos de 1990 e 2000. A construção de um universo com regras claras, personagens memoráveis e tensão narrativa constante formou a base da sua longevidade. Dragon Ball deixou de ser apenas uma obra de ficção para se tornar referência estética e temática para praticamente todo o shonen moderno. As influências que moldaram Dragon Ball vieram de múltiplas fontes. Jornada ao Oeste ofereceu o alicerce estruturante, com Goku inspirado no Rei Macaco. Filmes de Kung Fu dos anos 70, especialmente dos protagonizados por Bruce Lee e Jack Chan, influenciaram o ritmo das lutas e o foco na evolução física e espiritual. Toriyama também absorveu elementos de ficção científica ocidental, criando uma fusão fantástica de mística, artes marciais e tecnologia futurística. Essa combinação única produziu um universo onde humor, drama e ação coexistem de forma orgânica, oferecendo ao público diversidade tonal sem perda de identidade. À medida que Dragon Ball se expandia, seu potencial financeiro se tornava evidente. O mangá vendia milhões de cópias, enquanto o anime alcançava amplo público na televisão japonesa. Mas o ponto de virada ocorreu quando a Toei Animation percebeu que a obra tinha força para se traduzir em produtos físicos. Bonecos, roupas, jogos, cards e eventos começaram a gerar receitas expressivas. A Bandai, principal licenciadora, transformou Dragon Ball em um pilar de seu catálogo de brinquedos. O dinheiro já não vinha apenas de leitores e telespectadores. Dragon Ball se tornava um motor industrial capaz de movimentar múltiplas cadeias produtivas simultaneamente. Nos anos de 1990, a expansão de Dragon Ball para a Europa e para a América Latina mudou completamente o cenário de consumo de anime fora do Japão. Em diversos países, Dragon Ball foi o produto responsável por introduzir o anime ao grande público. Seu sucesso criou mercados inteiros que antes não existiam. Canais de TV programavam faixas inteiras só para o anime. Lojas especializadas surgiram, editoras começaram a licenciar mangás massivamente. Esse impacto internacional devolveu ao Japão cifras enormes em royalties e licenciamentos. Dragon Ball passou a ser uma das maiores exportações culturais japonesas, influenciando toda a geração e consolidando o Japão como potência de entretenimento global. Além de Akira Toriyama, o sucesso de Dragon Ball dependeu de nomes chaves, como Kazuhiko Torishima, editor original, refinou a estrutura narrativa e desafiou Toriyama a sempre inovar. A Shueisha garantiu a distribuição massiva e controle editorial eficiente. A Toei Animation transformou a obra em fenômeno audiovisual,
enquanto a Bandai capitalizou o licenciamento de produtos. Esses agentes, autores, editores, animadores e empresários formaram um ecossistema capaz de transformar uma série de mangá em um império multimídia de escala global. As maiores demonstrações de força da franquia são observadas em momentos onde o mercado responde de forma anormal. Lançamentos como Dragon Ball Super, Revival of F e Battle of Gods registraram bilheterias enormes. Jogos como Dragon Ball FighterZ e Dokkan Battle movimentaram centenas de milhões de dólares anualmente. O retorno massivo do público a cada nova produção comprova que Dragon Ball possui um dos índices de fidelidade mais altos da indústria do entretenimento. A marca é tão potente que dita tendências de mercado, molda eventos internacionais e influencia diretamente o crescimento de serviços de streaming e plataformas de games. Hoje, Dragon Ball é considerado peça-chave do chamado Cool Japan, o conjunto de iniciativas que promovem a cultura japonesa mundialmente. Estima-se que a franquia movimente bilhões de dólares por ano entre mangá, anime, filmes e jogos e produtos derivados. Para o governo japonês, Dragon Ball funciona como vitrine global de soft power, fortalecendo turismo, exportações culturais e a expansão de indústria criativa. A força econômica da obra é tão grande que ela é frequentemente colocada ao lado de Pokémon, One Piece e Gundam, como um dos pilares estruturantes da economia pop japonesa. Mais do que um produto de entretenimento, Dragon Ball se tornou ativo econômico e estratégico. A expansão de Dragon Ball remodelou a lógica de consumo dentro e fora do Japão. Internamente, ajudou a consolidar o modelo shonen como principal força da indústria editorial. Externamente, abriu portas para a globalização do anime, incentivando empresas a investir em produções mais ambiciosas. A longevidade da franquia garantiu décadas de receita recorrente, demonstrando a força da propriedade intelectual duradoura. Além disso, Dragon Ball impulsionou talentos, editoras, estúdios e plataformas digitais que seguem lucrando com seu legado. Dragon Ball hoje é mais do que uma franquia de entretenimento, é um dos pilares financeiros mais robustos da economia criativa japonesa e uma engrenagem estrutural do soft power do país. Somando mangás, animes, filmes, jogos e produtos licenciados, a série já ultrapassou 30 bilhões de dólares de receita ao longo de sua existência. Apenas a Bandai Namco fatura entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares por ano exclusivamente com Dragon Ball, representando mais de 15% do lucro operacional anual em alguns períodos. Um peso tão grande que coloca a marca entre as 3 propriedades mais lucrativas da empresa. A Toei Animation também depende fortemente da marca. Em anos com filmes ou novas temporadas, como em 2018 como Dragon Ball Super, Dragon Ball chegou a representar metade do faturamento internacional do estúdio, elevando o lucro anual em mais de 40%. A Shueisha, por sua vez, mantém Dragon Ball como ativo editorial permanente, gerando renda contínua com mangás, databooks e reimpressões. Em paralelo, a indústria de entretenimento e cultura pop japonesa movimenta mais de 160 bilhões de dólares anuais dentro do PIB nacional. E Dragon Ball figura consistentemente entre as 3 franquias mais valiosas, ao lado de Pokémon e Hello Kitty. Isso significa que a influência econômica da série extrapola empresas isoladas, afetando varejo, exportações culturais, turismo, tecnologia, publicidade e plataformas de streaming. Relatórios de mercado mostram que Dragon Ball sozinho pode movimentar entre 2,5 e 4 bilhões de dólares por ano quando somados subprodutos, turismo cultural, eventos, brinquedos, jogos e merchandising global. Caso a franquia deixasse de produzir conteúdo novo, os impactos seriam profundos e imediatos. A Bandai perderia uma de suas linhas mais rentáveis, causando rombos bilionários. A Toei enfrentaria queda drástica em capital externo e valor de mercado. O setor de streaming teria retração de assinaturas motivadas pelo público de anime. Varejistas perderiam uma das linhas mais rentáveis de produtos licenciados, distribuidoras, editoras e eventos culturais registrariam quedas significativas de receita e, em escala nacional, haveria redução nas exportações culturais, enfraquecimento do posicionamento internacional do Japão como potência criativa e perda de competitividade em indústrias que dependem da vitalidade desse ecossistema. Assim, o fim de Dragon Ball não representaria apenas o término de uma obra icônica, mas um impacto econômico gigantesco que desmontaria parte da estrutura financeira e simbólica da cultura pop japonesa no cenário global. Em resumo, o legado de Dragon Ball transcende o entretenimento. Ele definiu arquétipos de heróis, vilões,
jornadas de crescimento e estética de ação que influenciaram milhares de obras posteriores. Tornou-se linguagem comum entre gerações e culturas diferentes. Para a indústria japonesa, é a prova de que criatividade, disciplina empresarial e consistência narrativa podem criar fenômenos impossíveis de replicar artificialmente. Para o público, Dragon Ball é uma experiência emocional e uma memória coletiva que atravessa décadas. Este conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos de qualidade como este, siga o nosso canal e ative o sininho.